Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Investidor Antifrágil. Ítalo Fortes aqui com vocês. E gente, a gente tá tendo aí passando por uma semana bem conturbada, cheio de notícias. Hoje eu quero trazer para vocês algo voltado mais para o mercado financeiro mesmo, e o que tem acontecido de ontem para hoje, mais ou menos. Tô gravando esse vídeo aqui, são 9h57, dia 1º de março. Galera, rublo cai 30%, né? Quem não sabe, o rublo é a moeda da Rússia, né? E aqui, ó, eu trouxe a notícia para vocês da CNN, quero falar um pouquinho sobre Bitcoin também, e vocês analisarem aí tudo que está acontecendo em relação a Bitcoin e moedas fiduciárias, tudo que a gente já comenta aqui no canal, né? Já fala sobre a importância das criptomoedas, a gente está vendo aí na nossa cara acontecer. E aí nós temos essa notícia do rublo que caiu 30%, e a Rússia sobe os juros de 9,5% para 20% após enxurrada de sanções. As medidas como expulsão de alguns bancos russos do SWIFT, até tem um vídeo que eu fiz agora no canal sobre a Rússia ter sido banida, né, do SWIFT, o Serviço Global de Mensagens Financeiras, atingiram o sistema financeiro do país. Para quem achava aí que não ia dar em nada, né, que não ia ser tão forte o lance de tirar a SWIFT, de tirar a Rússia, né, do sistema SWIFT, estamos vendo aí o que está acontecendo, né? Ó, a moeda rublo já caiu 30%, e isso aí são os pontos negativos da movimentação, né, de ter retirado o país do sistema SWIFT. A moeda da Rússia caiu para um recorde de baixa em relação ao dólar e aos Estados Unidos nessa segunda-feira, dia 28 no caso, né? Com o sistema financeiro do país cambaleando por sanções esmagadoras impostas pelos países ocidentais em resposta à invasão à Ucrânia. O rublo perdeu mais de 30% de seu valor para ser negociado a 109 por dólar às 4h30, horário de Brasília, após uma queda anterior de 40%. O início das negociações do mercado de ações russo foi adiado. Galera, vocês estão vendo aí, ó, isso aqui são as tragédias que traz, né, com a guerra e tudo, e todas as sanções que a Rússia está levando. A gente está vendo aí o que está causando financeiramente. Inclusive, como curiosidade, olha só, o rublo russo, em relação ao peso argentino, ficou 1-1. Né? Todo mundo sabe aí que o peso argentino já não está tendo muito valor. A Argentina passou também por um problema com uma crise e a moeda dela caiu bastante. E aí o rublo russo atingiu então o mesmo valor, né? 1-1 com o peso argentino. Você pode ver aqui, ó, no gráfico. Tava de 1,27, 1,29. Na verdade vinha em uma média de 1,42. E aí caiu para 1,2. Então nós temos aí 1-1. Isso justamente por esses problemas aí que a Rússia esteve passando financeiramente agora com as sanções devido aos ataques, né, que ela está fazendo aí à Ucrânia e toda essa questão relacionada à guerra, né? Os países europeus e os países norte-americanos aí aplicando sanções para a Rússia. Nós vamos ficar por dentro aí para ver se vai vir mais algum tipo de sanção em relação a isso, mas aqui tem os resultados, né? Rublo caindo 30%, 20% aí de juros subindo no país. Isso é um exemplo para que a gente possa entender também como uma guerra é tão devastadora para um sistema financeiro de países envolvidos em uma guerra. Se você for ver, leve em consideração isso se nosso país, o Brasil, tivesse na mesma situação, né? Nossa moeda já não tem tanto valor assim. Não é uma moeda nossa, meu Deus, a moeda valorizadíssima no mundo. A gente sofreria bastante também, né? Como a gente já sofre de costume aqui com juros altos, com tudo, né? Sem ter aplicado nenhuma sanção no nosso país, a gente já tem bastante juros. E isso mostra como a moeda fiduciária, que a moeda fiduciária é justamente a moeda do país, né? Como ela é frágil, tá? A gente tem a fragilidade e como tudo é manipulado pelo governo, né? Nós temos aí já na nossa cara escancarado de que o governo não quer, né? O governo ele não quer saber da população, ele quer saber dos interesses próprios. E agora tá tomando aí uma sanção à Rússia justamente por essa decisão idiota de querer começar uma guerra, de querer tomar um país. É nisso que dá. Essas são aí os resultados de uma decisão equivocada, de uma decisão idiota, na minha opinião. Em contrapartida também, a Ucrânia, ela pediu aí para Binance
eu esqueci qual a outra corretora, para bloquear contas de pessoas russas, né, de, sei lá, cidadãos russos, para bloquear, para não ter movimentação de criptomoedas. Ou seja, nem tudo também são flores, tá? Vocês vão ver que realmente num momento de guerra, principalmente, a gente conhece aí como que é o Estado, né? A gente conhece os países e seu real interesse. E aí o que acontece? A gente está vendo que as pessoas estão começando a dar mais interesse, mais importância para as moedas digitais, as criptomoedas, né? E obviamente que a Binance recusou cancelar, né, bloquear contas, foge totalmente do princípio das criptomoedas, dos criptoativos de serem ativos livres, ativos que não têm sanções, que não têm órgão regulamentador, que é o princípio aí do Bitcoin, do Ethereum e de outros criptoativos, que é justamente descentralização, ou seja, não tem esse lance de governo meter a mão para poder controlar o seu dinheiro, as suas transações, a população através de criptomoedas. Isso não cogita, não é algo que venha a ser correto para um princípio de uma criptomoeda. Então a Binance acabou que ela não bloqueou conta de ninguém, até porque é meio ridículo isso, né? Não faria sentido então você ter criptomoedas se você vai ter alguém controlando elas. Com isso, galera, a gente começa a ver o que? A ascensão do Bitcoin cada vez mais. Aqui no portal do Bitcoin tem a notícia, ó, Bitcoin supera o rublo russo e se torna a 14ª maior moeda do mundo. Já vou mostrar para vocês. Bitcoin também ultrapassou o market cap do BAF tailandês, acho que é assim que se pronuncia, e agora ocupa o 14º lugar no ranking das maiores moedas de capitalização no mercado. Imagina se o Bitcoin fosse um país, por exemplo, ele estaria agora em 14º lugar em relação a outros países. Você pode ver que nós temos aí a moeda fiduciária cada vez mais sendo combatida em relação ao Bitcoin, né? Ou seja, tem a sua fragilidade. E o Bitcoin aí se tornando cada vez mais importante como reserva financeira. Embora o Bitcoin não esteja no seu melhor momento, a criptomoeda mais importante do mundo está indo muito melhor do que o rublo russo. A capitalização de mercado da moeda oficial da Rússia acaba de ser deixada para trás pelo Bitcoin, de acordo com os dados do Fiat Market Cap, site que rastreia a capitalização de mercados das moedas fiduciárias em Bitcoin. O rublo russo caiu para a 16ª posição no ranking das maiores moedas ao ver seu market cap recuar para 17. Olha isso, cara. Cerca de 3,4 trilhões de reais. O Bitcoin logo ocupou o espaço vago deixado pela moeda russa ao atingir um valor de mercado de 18.970.000, equivalente a 3,7 trilhões de reais. No meio do caminho, o Bitcoin também ultrapassou a capitalização do BAF tailandês e agora ocupa o 14º lugar no ranking das maiores moedas do mundo, né? Nós temos aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês o site Fiat Market Cap. E aqui você tem, ó, Top Fiat Currencies by Market Capitalization. Aí nós temos China em primeiro lugar, Estados Unidos ali em segundo lugar, terceiro lugar o euro, o quarto lugar a moeda do Japão, que eu não sei como se pronuncia isso. E aí nós vamos descendo aqui, nós temos o Brasil em 12º e o Bitcoin em 14º, acima aqui da moeda tailandesa, moeda mexicana e o rublo russo, né? Ou seja, nós temos o Bitcoin subindo aí as posições. Então, gente, vocês podem ver até que teve notícias, inclusive, dos países como a Ucrânia, recebendo doações de Bitcoin, né? Antigamente, Bitcoin era visto como uma moeda aí de mercado negro, né? A mídia sempre destruindo, né? Sempre tentando menosprezar o Bitcoin e as criptomoedas. E hoje a gente está vivendo um momento na história onde o Bitcoin está passando a ser utilizado de forma real e passando a ser utilizado e ter a sua real importância, né? A sua devida importância. Então, teve todo esse negócio aí, o Bitcoin subiu 15%, a gente está tendo toda essa reviravolta da guerra e as pessoas fazendo compra, né, de Bitcoin e outras moedas também. Deixa eu abrir aqui, inclusive, na Binance para a gente ver como que tá a situação. Então, nós temos aqui o Bitcoin, ó, chegando a 44 mil, né? Tava em 30 e poucos mil, agora tá em 44. O Ether subindo também, vai chegar aos seus 3 mil dólares, eu acredito. Mas nós temos aqui essas movimentações que estão acontecendo, né? O Bitcoin aí subiu, ó, 16%. A variação dele em 24 horas, então, cara, foi uma baita de uma subida. É isso que eu mostro para vocês. Nenhuma ação da Bolsa de Valores vai ter uma
vai impulsionar tão altamente como o Bitcoin, como a criptomoeda. Olha só, o Ethereum 12% que subiu e o Bitcoin subiu 16%. Então, não conheço pelo menos um ativo da Bolsa de Valores que vai atingir esse patamar. Quando a gente vem aqui na CoinMarketCap, nós temos o volume, né, que foi negociado em 24 horas. O Bitcoin aqui, ó, 42 bilhões aqui foi movimentado em Bitcoin, né, 42 bilhões de dólares. E nós temos o Tether também, cara. Olha isso, que maluco. As pessoas fazendo reserva em moeda forte, né, que no caso é reserva em dólar. E nós temos aqui movimentação de 86 bilhões de dólares em cima do Tether, né? O Tether, para quem não sabe, aí é uma stablecoin que é lastreada em dólar. E isso aqui serve como proteção de capital para quem opera no mercado de criptomoedas ou que quer simplesmente proteger o seu dinheiro em dólar, né? Então vocês podem ver que mais uma vez nós estamos vendo aqui as empresas, as pessoas, o mundo utilizando as criptomoedas, né? E olha só, Ethereum também, 21 bilhões em movimentação só no volume de 24 horas, né? Nós estamos vendo isso aí em 24 horas, como que as coisas estão acontecendo. Olha o gráfico aqui do Bitcoin no lado, ó, nos últimos 7 dias. A gente saiu de um patamar bem baixo, ó, e está subindo demais. Ou seja, vocês começam a observar que países estão indo atrás de proteger o seu capital, pessoas estão indo atrás de proteger o seu capital em criptomoedas. E olha que louco, ó, os gráficos há um tempo atrás, uns dias atrás eu estava gravando para vocês tudo vermelhinho pro negativo e agora nós temos uma alta em basicamente muitas moedas. Por quê? O Bitcoin subindo, né? Todas as altcoins, que são essas outras moedas, sobem junto. Então acontece uma valorização do mercado. Por quanto tempo vai acontecer? Não sabemos, porque não temos bola de cristal para prever. Mas fica aí essa análise para vocês. Nós temos o rublo caindo aí bastante e o Bitcoin subindo, né? E quem sabe aí o Bitcoin sair da 14ª posição e ir para as posições mais importantes. Pessoal, eu espero que vocês possam ter entendido aí, vocês possam ter compreendido essa mensagem. Mais uma vez deixo claro aqui que eu não sou a favor de guerra, aqui não é um canal político, né? Eu trago mais questões financeiras e de criptoativos para vocês. E eu espero que vocês entendam que a guerra não traz nada de bom para ninguém, né? Apesar da gente ver o Bitcoin subindo, né? A ascensão aí da criptomoeda, muitas pessoas estão perdendo suas vidas, pessoas perdendo seus entes queridos. E é um momento em que deveria ter paz, né? Um momento que deveria ter acordo e não ficar se degladiando igual uns idiotas, igual uns bocó por causa de questões políticas, né? Geopolíticas. Mas, enfim, pessoal, eu espero que esse vídeo possa ter ficado claro para vocês. Nos vemos então num próximo vídeo aqui. Valeu, tchau!